Deputada Janaína, a palavra é com você. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, deputada? Está ouvindo bem, né? Maravilha. Então, eu queria primeiramente parabenizar a senhora pela iniciativa de realizar essa audiência pública, cumprimentar todos os parlamentares que participam, seja presencialmente, seja à distância. É um ato de coragem, deputada, levar esse debate para o parlamento, porque nós vivenciamos hoje verdades postas, verdades impostas, e qualquer tipo de discussão vem sendo asfixiada, né, em nome da ciência. Quando quem efetivamente estuda e faz ciência sabe que o verdadeiro cientista está sempre aberto a questionamento, está sempre aberto a rever as próprias convicções, a revisitar as próprias teorias. E nós precisamos entender que quando essa pandemia começou, quando as vacinas começaram a ser anunciadas, havia máximas de que nós precisávamos vacinar 70% da população. Depois, 70% com uma dose já não seriam suficientes, precisaria de uma segunda dose. Feitas as duas doses, eu estou mexendo aqui porque fica pulando para mim uma mensagem para eu autorizar as pessoas a entrarem. Então, eu estou aqui clicando porque essa mensagem fica pulando aqui. Dos 70% com duas doses, já começaram a falar que tem que ter uma terceira dose, e já se anuncia uma quarta dose, e ninguém questiona. É tão interessante que quando qualquer pessoa, né, fala de um medicamento que pode ajudar no tratamento da Covid, ou questiona, por exemplo, a eficácia ou a segurança das vacinas, essa pessoa é trucidada, asfixiada, calada. Mas ninguém questiona as mudanças abruptas, né, das recomendações em torno das vacinas. Ora, se 70% eram a meta, uma vez atingida a meta, agora já são 100%, na capital aqui de São Paulo, nós estamos com mais de 100% das pessoas vacinadas com ciclo completo. Agora eles já estão exigindo uma terceira dose. Por enquanto, o tal passaporte, e eu vou chegar e falar especificamente dele, vem sendo exigido com relação às duas doses, mas já estão discutindo exigir das pessoas comprovar as tais 3 doses, ou as 4 doses, ou não sei mais quantas doses que eles vão criar. Eu não consigo ver outro objetivo nesta imposição, nesta falta de discussão, do que o lobby para vender vacina. E eu quero aqui ser muito, muito honesta com quem nos acompanha. Se eu pegar todas as pessoas da minha família e todas as pessoas com as que eu convivo, eu posso afirmar, sem medo de errar, que 99% se vacinaram, 99% tomaram todas as doses, estão esperando e tomarão as que vierem, e com a graça de Deus, todos estão bem. Então, eu preciso deixar muito claro aqui, que eu não estou falando contra as vacinas, que eu não estou advogando que as pessoas não se vacinem. E eu entendo, inclusive, deputada, que discursos muito exagerados, muito desmerecedores das vacinas, acabam prejudicando a nossa causa. Qual é a nossa causa, ou pelo menos a minha causa? Defender que todas as minorias sejam respeitadas. É disso que nós estamos falando. Hoje não se admite discriminação de nenhum grupo, e é assim que tem que ser. Mulheres, negros, pessoas com deficiências, homossexuais, transexuais, ninguém pode ser discriminado.
Portador de doença nenhuma pode ser discriminado. E é assim que tem que ser. Agora, criaram uma discriminação considerada politicamente correta. E os meios de comunicação, os formadores de opinião, políticos que vivem batendo no peito, que defendem minorias, estão pedindo punições pesadas, punições desumanas e inconstitucionais contra uma minoria que não deseja se vacinar e tem todo o direito de exercer essa sua determinação de vida. As vacinas, em termos de coletividade, que esse é o argumento, desde o princípio, o que se falava? Que 70% eram suficientes. Nós já passamos dos 70%. Querer impor o desejo da maioria à minoria é autoritarismo puro. E, sob o ponto de vista individual, as pessoas que estão se vacinando com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com quantas doses vierem, em tese, estão protegidas. Se estão protegidas, por que querem impor a sua concepção de vida à meia dúzia que não deseja se vacinar? E eu quero aqui deixar muito claro, que eu não estou aqui falando da demonstração de vacinação ou da apresentação de um teste negativo de Covid para entrar no país. Porque existe um tal princípio no direito internacional que é o princípio da reciprocidade. Se o país exige que um brasileiro apresente, não é algo discriminatório que o Brasil também exija. Eu não estou falando de uma eventual exigência de apresentação de comprovante de vacinação ou teste negativo de Covid para entrar num show ou num jogo de futebol. Não que eu concorde, mas eu não vejo tanto problema nesse tipo de iniciativa para uma finalidade cultural, para uma finalidade turística ou recreativa. Mas o que está acontecendo, senhores, é digno de regimes totalitaristas, é digno do regime nazista. Porque a discriminação começa assim. Todo santo dia eu recebo, no mínimo, 10 e-mails de pais e mães de famílias ameaçados de demissão. Ameaçados de demissão por justa causa. Quando funcionários do sistema do setor privado, ameaçados de demissão, a bem do serviço público, por meio de processo administrativo, quando funcionários públicos. E quando eu vou dialogar com os meus colegas, sobretudo os da esquerda, que em tese se dizem defensores das minorias e dos trabalhadores, eles aplaudem essas demissões. Essa semana mesmo, num congresso de comissões, tive um embate com um colega do PT, porque eu disse e digo com todas as letras, o Partido dos Trabalhadores está apoiando demissão de bons funcionários, de bons trabalhadores, trabalhadores assíduos, única e exclusivamente pelo fato de eles não desejarem se vacinar. Não há fundamento jurídico para isso. Nós estamos vivenciando um outro problema, para além da questão do trabalho. Nós estamos vivenciando um problema de uma discriminação politicamente correta de adolescentes. Já há colégios, em especial particulares, e algumas escolas municipais, aqui em São Paulo pelo menos, impedindo os alunos de entrarem para terem aula, para fazerem prova, se não apresentarem cartão de vacinação contra a Covid, tá? Contra a Covid. E por que eu frisei contra a Covid? Porque, diferentemente das doenças tipicamente infantis, a Covid não acomete com a mesma seriedade as crianças e os adolescentes. Então,
garotinho de 12, 13 anos está sendo parado para entrar na escola, num ato de inquestionável discriminação. Quando a criança é exposta, os coleguinhas não querem mais que ela entre na aula, não querem que ela vá na festinha, e a família toda fica estigmatizada. Como nós podemos conceber autoridades, formadores de opinião, aplaudindo algo tão abjeto que eu não encontro outro adjetivo? Deputada Thalita, Vossa Excelência acredita que uma senhorinha foi impedida de entrar numa UBS para pegar o seu medicamento de alto custo, que ela retira todo santo mês, ela foi impedida porque não tinha se vacinado? Pessoas estão sendo impedidas de fazerem procedimentos de saúde se não comprovarem vacinação. Há casos em que a pessoa não deseja se vacinar por uma decisão pessoal e é um direito dela, mas há casos em que a pessoa tomou a primeira dose, teve uma reação alérgica, né, terrível, e não quer tomar a segunda dose. Aí é fácil as pessoas dizerem, não, mas basta procurar um médico para dar um atestado. E eu pergunto, que médico está dando atestado? Que médico tem coragem de pôr seu nome ali para depois ser exposto numa CPI circo, que foi o que aconteceu no Senado Federal? Ser tratado como bandido, um profissional de saúde. É disso que nós estamos falando. Porque nós vivemos um momento de perseguição e policiamento que médico nenhum tem coragem. Mas muitos médicos, quando a pessoa conta do seu histórico, da sua sensação com relação à primeira dose, recomendam não tomar. Quando você pede para pôr no papel, o médico não põe, de medo. E é de se compreender. Então, nós temos pessoas hoje impedidas de trabalhar, ameaçadas de demissão, pessoas impedidas de estudar, ameaçadas de serem jubiladas, bons alunos, pessoas impedidas de fazerem procedimento de saúde. E o que é pior, nós temos uma pressão que eu não consigo deixar de ver como lobby para que seja autorizada a vacinação de criancinhas. Antes, eles queriam liberar dos 12 aos 18, conseguiram. Aí começaram com a pressão dos 5 aos 12. Já estão pedindo para vacinar os bebês. Quando a gente pede as pesquisas, os estudos, aparecem 1 ou 2, todos feitos pelos próprios laboratórios que vendem e lucram bilhões com as vacinas. E quando uma pessoa que estudou ciência a vida inteira, eu não sou médica, deputada Thalita, mas eu sou professora de bioética. E quem estuda bioética trabalha com autonomia individual, trabalha com pesquisas, reconhece o direito do outro de divergir, questionar, se debruça novamente. Quando a gente questiona a ausência de pesquisas referentes à eficácia, à segurança, o único argumento que conseguem utilizar contra nós é de que nós seríamos bolsonaristas. Ninguém discute, porque eles não têm argumento, deputada Thalita. Aqui em São Paulo, quando eu ousei questionar o governador no Twitter, porque ele disse que ia vacinar as criancinhas, jornalistas, né, que são alguns funcionários dele, começaram a me chamar de espalhadora de fake news.
que eu disse que não havia pesquisas, mas eu tinha lido a única pesquisa do fabricante. Pois bem, ele está de novo alardeando que vai conseguir vacinar as crianças. Mas ele não publicou uma frase, deputada, das crianças vacinadas por engano, os bebês vacinados por engano em Sorocaba, que ficaram internados, um deles tendo convulsões. Que ciência é essa? Que ciência é essa que não se debruça sobre os acontecimentos? Que ciência é essa que repete máximas e frases, né? Mas não discute um fato concreto? Olha, aquela criança foi vacinada, foi um equívoco, mas aconteceu, e ele está tendo convulsões. E querem liberar sem maiores questionamentos? E querem liberar sem mais profunda discussão? E querem vacinar as crianças, mesmo sabendo que nós estamos diante de uma doença que não as acomete de maneira tão grave como acomete idosos e pessoas com comorbidade? Nós temos que ponderar, isso é ciência. Gente, isso é ciência. Nós temos que ponderar custo-benefício, riscos e benefícios de todos os procedimentos de saúde. Quando uma pessoa tem um tumor e precisa fazer uma intervenção com muito risco, é feita uma ponderação entre o risco do tumor e tratamentos alternativos e o da cirurgia, por exemplo. Nós estamos tratando de crianças, de adolescentes, de uma doença que não os acomete seriamente e de vacinas novas. O idoso, a pessoa com comorbidade, correu risco de algum efeito colateral, um efeito adverso, no curto, no médio ou no longo prazo? Infelizmente, eu acho que vale a pena, porque o risco para esses grupos é maior da doença. Mas mesmo assim, eles é que vão decidir, não sou eu, não é o Estado. Agora, vale a pena para as crianças? Vale a pena para os bebês? Por que não querem falar a respeito? Por que querem nos calar dizendo que somos bolsonaristas? Ignorantes, negacionistas. Peguem todos os meus discursos, deputada Thalita. Eu vivo de máscara, estou aqui numa sala sozinha, eu estou sempre de máscara, eu tive Covid, eu fui internada, eu nunca neguei a doença, nunca, jamais. Mas para desmerecer, desmoralizar, e eu digo aqui, fugir do debate porque não tem argumentos, precisam nos adjetivar. Precisam nos adjetivar. Então, é muito importante, deputada Thalita, demais colegas que estão aí presentes, que nós não caiamos na armadilha de misturar essa discussão com questões políticas, com 2022, com eleição para presidente, para governador. Não vamos cair nessa armadilha. Não é disso que se trata. Não é disso, nós estamos falando de bioética, nós estamos falando de direito, nós estamos falando de observação da Constituição Federal e nós estamos falando de lobby. Se confiam tanto nas vacinas, sigam tomando as vacinas, sigam defendendo seu ponto de vista, nós respeitamos. Com a graça de Deus, numa democracia não existe dono da verdade. Por isso que a gente tem que preservá-la. Mas não queiram impor de maneira autoritária a sua convicção a uma pequena minoria. E eu vou finalizar, deputada, porque eu sei que já estourei meu tempo, dizendo o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, quando decidiu que as vacinas poderiam ser obrigatórias, mas jamais aplicadas à força, no corpo da decisão, disse o seguinte, que seriam possíveis
métodos, meios de estimular as pessoas a se vacinarem. Jamais pegar uma pessoa, segurar e aplicar a vacina. Eu pergunto, qual é a diferença entre pegar uma pessoa à força e aplicar nela a vacina e dizer para ela, né, sendo uma pessoa que depende do seu trabalho, que é o que acontece com a maioria de nós, que se ela não se vacinar, ela vai ser demitida sem indenização, tendo essa pessoa 3 filhos em casa para criar. É a mesma coisa. Talvez seja até pior. Então, nós precisamos zelar para que este país seja um país efetivamente plural. Nós não podemos permitir que apenas as pluralidades politicamente corretas sejam as protegidas. E que todas as minorias sejam respeitadas. Todas as minorias. E um trabalhador não pode ser demitido por uma escolha acerca do seu próprio corpo. E um estudante não pode ser jubilado por não querer riscos, não querer correr riscos que não estão claros. Um verdadeiro cientista reconhece que os riscos não estão claros. Deputada Thalita, Deus abençoe, parabéns pelo trabalho, eu cumprimento a todos, vou seguir um pouquinho aqui acompanhando, mas não poderei ficar até o final, porque eu tenho um outro compromisso na sequência. Mas fico sempre à disposição. Beijo na Bahia, que delícia, vontade de estar aí. Fiquem com Deus, saúde. Eu agradecer a deputada Janaína, né, por essa explicação, e o que eu quero deixar bem claro aqui nessa audiência, nós não somos contra a vacina. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Nós temos que tomar muito cuidado em perder, assim como a deputada Janaína falou, a nossa liberdade. A diferença realmente de forçar, e como eu tenho visto, e no nosso Estado, deputada, e aqui todos aqui à mesa presente, meu colega, também aqui ao lado, o